Senhoras e senhores, começa agora aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial o capítulo 2 dessa história fantástica, incrível, a história do pastor e a bailarina. Vocês vão se apaixonar nesse capítulo de número 2 dessa história imperdível. Se você não ouviu ainda o primeiro capítulo, por favor, não ouça esse capítulo sem antes ouvir o primeiro, é fundamental. Então tem a parte 1, está escrito parte 1, aí você vem para a parte 2, que é esse agora, tá? Então, não ouça esse capítulo sem antes ouvir a parte 1, para que tudo possa ser compreendido e entendido por você. Perfeito assim? Combinado? Ô Paulinho, tá combinado, mas me diga uma coisa, vai começar agora? Vai, nesse instante. Antes, só um pedido que eu tenho a lhe fazer. Seja membro aqui do canal. Será muito importante para todos nós, tá? Se você vier para ser membro, o YouTube ama, adora, e eu também amo. Eu também adoro. Vai ser muito importante para todos nós. Seja, portanto, membro aqui do canal. Outra coisinha, você já se inscreveu no canal? Paulinho, já. Mas eu posso te ajudar? Lógico que pode. Se você já fez a sua inscrição aqui no canal, então entra no teu grupo de WhatsApp, peça para aquela galera maravilhosa vir para o nosso canal e se inscrever também. É muito importante para mim. Por favor. Mais um detalhe, acione o sininho. Aí você será comunicada cada vez que entrar uma nova história. Isso é fundamental. E curta, dê um joinha. Isso também é muito importante. São coisinhas pequenas que o fã, o amigo, o membro, sabe, você que é minha parceira, você que é meu parceiro, você pode fazer por mim, por favor. Bem, e mais um convite. Eu queria que você visitasse o canal dos Mistérios. Quem gosta de história sobrenatural, nós temos um canal onde a gente dedica espaço para os nossos ouvintes que tem esse tipo de história para contar. E todo dia eu publico lá uma história melhor do que a outra, tá? Como é que você faz para ir lá? Você digita assim no YouTube, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Pronto, isso basta. Bem, vamos ao capítulo 2 dessa fantástica história, o pastor e a bailarina. Vamos saber o que aconteceu nesse episódio de agora. Tá, então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o capítulo de hoje dessa história fantástica, o pastor e a bailarina, aqui no canal, acabou de começar. E muita emoção. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Foi um beijo dado com sofreguidão, com loucura. Foi um beijo dado com volúpia. Mas quando o beijo terminou, quando o beijo acabou, imediatamente eu levantei a cabeça, olhei para frente e tapei o meu rosto de vergonha. Sim, eu estava envergonhado. As mãos tremiam, o coração disparado, e a pergunta: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu tinha feito? Pastor, casado há 19 anos. Eu havia acabado de beijar uma outra mulher, que não a minha, mas não era só isso. Aquela mulher era uma ovelha ferida de quem eu deveria cuidar. Mas eu acabei de beijá-la. Não era só isso, não. Não era só isso. Eu tinha 3 filhos e eu estava jogando tudo na lata de lixo por causa de um momento de fraqueza. Então eu abri o vidro do carro
e coloquei o carro novamente em movimento. Eu queria sentir o ar lá de fora. Eu queria, na verdade, acordar. Eu estava tentando acordar daquele pesadelo. Mas não era pesadelo, era real, era pra valer. O pior era isso. A Sheila, a ex-bailarina, a mulher que eu havia acabado de beijar, ela ainda morava na oficina de costura da irmã Conceição, com quem, aliás, ela deixava sua filhinha, a Laura. Era hora da Sheila descer do carro. Eu estava decidido a pedir desculpas para ela e encerrar aquilo ali mesmo. Mas a Sheila, ela se antecipou, enxugando assim as lágrimas. Pastor, me perdoa. Me perdoa, pastor. Ela disse antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Eu sei que foi errado. Não vai acontecer de novo. Eu concordei com a cabeça e disse que a culpa era minha, que eu tinha falhado como homem de Deus. Quando a Sheila saiu do carro, ela ainda olhou para trás. Eu apenas acelerei na volta para minha casa. E durante o percurso até em casa, eu fui jurando para mim mesmo que eu nunca mais quero repetir isso. Eu nunca mais vou repetir isso. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ela. Mensagens, no plural. E foi assim que começou. Mensagens durante o dia, ligações escondidas à noite, encontros rápidos depois dos ensaios, com o grupo de louvor. Eu me convenci de que eu estava ajudando uma ovelha ferida, que meu casamento com Abigail estava frio há anos e que Deus entendia a minha situação. Deus, fraqueza, eu acho que é normal, né? O casamento está passando por um momento delicado e difícil. Eu acho que muitos homens já passaram por isso. Eram mentiras que eu repetia todas as manhãs para conseguir olhar-me no espelho. Mentiras que eu precisava acreditar para continuar vivendo. Até que eu comecei a querer pregar para mim mesmo. Sabe quando o pastor quer pregar para si próprio, para aliviar a própria consciência? Eu dizia, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, também caiu. E mesmo assim Deus perdoou. Deus perdoou Davi. Então quem é que pode me condenar? Talvez Deus tenha colocado essa mulher no meu caminho, como colocou Batseba na vida de Davi, para mostrar a minha humanidade. Quer dizer, eu não sou um santo, é isso, eu sou apenas um homem como você que está escutando. Eu sou um homem assim, como qualquer um. A essas alturas, eu já havia me esquecido daquele peso de consciência do primeiro beijo. E já outros beijos tinham acontecido. Eu não estava conseguindo ficar longe da Sheila. Eu estava perdendo completamente as rédeas da minha própria vida. Em agosto daquele ano de 2013, no dia 11, meu aniversário caiu num domingo. 11 de agosto de 2013, dia de culto. A igreja fez uma grande festa para mim, com direito a bolo, docinhos, e durante a tarde teve um churrasco muito gostoso. Praticamente todos os membros da igreja deram uma passadinha por lá. Ninguém chegava com a mão abanando, ninguém chegava com a mão vazia. Todos traziam algum presente, lembranças. Aquilo só demonstrava o imenso apreço que todos tinham por mim. Eu era de fato um pastor amado, mas sinceramente já não me sentia merecedor de nada daquilo, especialmente depois daquele beijo em Sheila. E o pior, que não era só o beijo, era o que eu estava sentindo. Era o que eu estava sentindo. Era o que eu estava sentindo, eu não sabia explicar, mas talvez você que esteja ouvindo entenda. Só realmente me senti feliz na minha festa de 43 anos de vida, quando eu vi que a Sheila havia chegado.
ela estava lá. Ela trouxe a menina dela, a Laurinha, que na sua pureza me chamava de tio Felipe. Até a criança demonstrava grande carinho por mim. E naquele dia, a Sheila, ela me deu um presente diferente. Ela entregou, escondido de todo mundo, ela me deu assim um envelope dentro da sala pastoral e pediu para que eu abrisse só depois. E quando eu abri o envelope, era uma foto dela, da Sheila. Mas era a foto, a coisa mais linda. Ela estava assim de maiô num palco onde ela estava se apresentando como bailarina. Eu achei aquela foto profundamente sensual. Nossa, linda mesmo ao extremo. Mas na hora, eu não tinha como guardar. E eu não queria abrir mão daquela fotografia. Então o que eu fiz? Eu coloquei no meio da minha Bíblia. Que, diga de passagem, a minha Bíblia era grande. Eu coloquei lá no meio. E eu comecei a sentir que faltava um cantinho só nosso. Um cantinho para mim e para Sheila. E logo eu pensei num jeito. Eu soube de uma sala de 40 metros quadrados que estava sendo alugada no centro da cidade. Ficava num prédio, no 10º andar de um prédio. Era uma sala com uma pequena cozinha, coisa que dava para fazer um cafezinho, e tinha um banheiro. Falei para Abigail, minha mulher, que eu iria alugar a sala. Seria ali meu escritório, o lugar mais reservado, onde eu pudesse fazer os meus estudos bíblicos, um lugar tranquilo para eu poder preparar minhas pregações. A igreja estava muito agitada, eu precisava de um cantinho, sabe? Eu precisava de um cantinho meu. Abigail, minha mulher, acreditou ou fingiu acreditar, não sei. Eu comprei até um celular pré-pago só para eu poder conversar com a Sheila. Os encontros passaram a ser semanais naquele escritório, entre aspas. E eu dizia para mim mesmo que eu ainda estava no controle, que eu podia parar quando eu quisesse. Eu parecia aquele jogador, sabe aquele jogador viciado em aposta? A hora que eu quiser parar, eu paro. Sabe aquele bebedor de cachaça, alcoólatra? Eu tomo 3 cachaças e a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu fico com a Sheila. Mas a hora que eu quiser parar, eu paro. Outra mentira. Em casa, eu tentava compensar a culpa. Eu levava a Abigail para jantar em restaurante chique, sem motivo nenhum. Eu comecei a comprar presente para Abigail. Uma bolsa que ela tinha comentado meses antes. Ela estranhou. Felipe, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente. Eu tinha feito amizade com o dono de um hotel fazenda. E eu passei 2 dias lá com a Abigail, minha mulher. Os dias de folga de um pastor são dias diferentes. Passamos então uma segunda e uma terça-feira no hotel fazenda. Minha mulher adorou. Foi uma espécie de lua de mel depois de 20 anos de casamento. Eu disse que eu estava renovando os nossos votos, o nosso amor, que eu tinha percebido que eu andava distante. Naqueles 2 dias no hotel fazenda, eu tentei ser carinhoso com a Abigail, mas o meu corpo estava ali. No entanto, a minha mente, a minha cabeça estava lá com a Sheila. Lógico, a Abigail sentia que eu estava longe, ela percebia. Ela sempre foi uma mulher inteligente e muito sensível. Ela sempre percebia. Aos domingos, eu continuava pregando, mas eu comecei a evitar certos temas. Não falava mais sobre fidelidade. Esse negócio de fidelidade conjugal, eu cortei. Eu cortei das minhas pregações. Um diácono, ele comentou depois comigo: pastor, eu tenho percebido que as suas mensagens estão assim, diferentes, mais leves. O pessoal do inglês fala mais clean, né? Clean. Eu disse que eu estava buscando uma nova direção espiritual. Na verdade, eu não conseguia mais pregar sobre santidade, porque cada palavra que eu falava me condenava. E toda noite eu me ajoelhava, pedia perdão a Deus, prometendo que eu ia parar. E toda manhã eu mandava uma mensagem nova para Sheila, marcando outro encontro lá no escritório. O escritório, eu comprei um sofá. Coloquei lá um sofá-cama. Eu coloquei um frigobar.
Eu caprichei lá no escritório. Sabe, ficou assim meio aconchegante. Coloquei um monitor, uma TV, sabe? Mas Deus tem um jeito de mostrar pra gente que algo tá errado. E os sinais começaram a aparecer de formas que eu não consegui explicar. O primeiro sinal veio durante um jejum anual da igreja. Era uma campanha que eu começava no dia 24 de novembro e que durava até o Natal. Era uma campanha de 30 dias que eu fazia. Então, quando foi no dia 1º de dezembro de 2013, era um domingo à noite, a igreja estava lotada. Mais de 250 pessoas no templo. O louvor estava no auge. A congregação cantando com as mãos levantadas, quando algo, no meio daquela pregação, quando algo aconteceu. Algo aconteceu e mudou tudo. Algo que me expôs de uma forma que eu jamais imaginei. Eu estava pregando, a igreja lotada, emocionada, e de repente uma moça visitante, devia ter seus 17 para 18 anos, tinha vindo pela primeira vez naquela noite. Ela veio com uma tia que era membro da nossa igreja. A moça estava sentada no banco do meio, quieta, acompanhando o culto normalmente. Mas no meio do louvor, a moça começou a passar mal. Primeiro tremeu, a tia dela gritou, depois ela caiu no chão. Os obreiros correram para ajudá-la, achando que fosse um desmaio comum. Eu sabia que não era, eu vi no púlpito. Eu desci do púlpito para ministrar a libertação. Eu já tinha feito aquilo dezenas de vezes durante a minha vida enquanto pastor. Eu sabia os versículos de cor, eu sabia as orações, eu tinha autoridade espiritual para expulsar demônios. Pelo menos era o que eu achava que eu tivesse. Eu me ajoelhei ao lado da mocinha e impus as mãos sobre a cabeça dela. E eu comecei a repreender em nome de Jesus. Foi quando ela abriu os olhos. Ela abriu os olhos. E a voz que saiu daquela menina não era dela. Era uma voz grave, arrastada e cheia de ódio. Sim, era uma voz cheia de ódio. E a primeira coisa que aquela voz disse foi o meu nome: Felipe, Felipe, você não pode nada contra mim, Felipe. E você sabe quem eu sou. Eu vou lhe envergonhar, Felipe, mas eu vou mesmo. Eu vou te envergonhar, Felipe. Eu travei no mesmo instante, na mesma hora. A mocinha era visitante, ela nunca tinha me visto antes, ela não tinha como saber o meu nome, mas sabia. E o que ela disse em seguida fez o meu sangue gelar nas veias, porque ela falou: eu sei, Felipe, de todos os seus passos. Eu sei o que você esconde atrás do livro. Por isso o seu livro é tão grande, para esconder os seus podres. Felipe, você é podre! Você é podre do jeito que eu gosto. Você é meu, Felipe. É meu.
Eu fiquei paralisado. Aquele demônio sabia do meu pecado, sabia de tudo. Eu gaguejei uma ordem para os obreiros. Levem para a salinha agora. Levem agora para a salinha. Leva a moça para a salinha. Leva para a salinha pastoral. Para a salinha. 2 homens pegaram a menina pelos braços e carregaram-na para fora do templo. Eu voltei para o púlpito com as pernas bambas, tentando disfarçar o meu desespero. Encerrei o culto às pressas. Disse que tinha sido um ataque do inimigo. Mas o inimigo já tinha sido vencido. A congregação cantou o último louvor. Mas eu vi nos olhos de algumas pessoas que elas tinham escutado aquelas palavras. No estacionamento, depois do culto, uma irmã mais velha se aproximou da Abigail, minha mulher. Eu estava longe, mas eu vi as duas conversando. Quando a Abigail entrou no carro, eu perguntei: o que ela falou, Abigail? Ela queria saber o que aquela menina quis dizer com aquelas palavras. A Abigail me respondeu sem me olhar. Eu disse que era coisa de demônio, só confusão. Mas a verdade é que naquela noite a minha mulher ficou em silêncio o caminho inteiro, no carro até a nossa casa. A minha mulher estava começando a juntar as peças. Eu não dormi naquela noite, eu fiquei andando pela casa até as 3 horas da manhã, a minha mente acelerada. O que eu vou fazer? O diabo não presta? Ou sou eu quem não presta? O diabo não presta. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2013. Fui até o escritório. Eu tinha marcado de me encontrar com a Sheila por lá. Eu disse para ela que a gente precisava dar um tempo. A gente precisava parar, que as coisas estavam ficando estranhas, que eu estava perdendo o controle. Ela chorou e implorou, disse que não conseguia viver sem mim, que eu era a única pessoa que ela tinha e que se eu me afastasse, eu vou morrer. Eu vou morrer, Felipe. Você quer que eu morra? Se você se afastar de mim agora, eu morro. Eu morro, eu sou capaz de fazer uma besteira contra mim, até contra minha filha. Eu cedi, como sempre eu cedi. No domingo seguinte, 8 de dezembro, eu subi ao púlpito e preguei uma mensagem sobre ataques do inimigo contra os ungidos de Deus. Usei Jó como exemplo. Falei sobre como o diabo tenta destruir os homens de Deus que estão fazendo a diferença. A igreja aplaudiu, a igreja inteira aplaudiu. Algumas pessoas choraram, disseram que eu tinha uma palavra poderosa. Ninguém percebeu que eu estava me justificando, sabe? Ninguém percebeu que eu estava usando o púlpito para proteger o meu pecado. O Taxinha, o maestro, lembram dele? O guitarrista, o líder do louvor. Deu certo pro Taxinha. Ele tinha voltado com a ex-mulher e agora os dois iam juntos à igreja. Pois bem, depois eu soube por outra pessoa que o Taxinha comentou com a mulher dele na saída da igreja. Neiva, aquele demônio falou a verdade, viu? Ele falou com a mulher dele. Aquele demônio falou a verdade. Eu sei que falou a verdade. Taxinha sabia. A irmã Dorinha sabia. O inimigo, o diabo, sabia. E em breve, a Abigail, a minha mulher, também ia saber. Até que no domingo, dia 15 de dezembro de 2013, faltando 10 dias para o Natal, a igreja estava em clima de festa, ensaios da cantata, decoração do templo, programações especiais, aquele clima natalino tomando conta da igreja. Mas na minha casa, o clima era outro. A Abigail calada, me observando com um olhar que eu não conseguia decifrar.
Ela estava juntando as peças de um quebra-cabeça que eu achava que tinha escondido bem. Mas naquele dia, naquele domingo 15 de dezembro, eu senti o meu corpo inteiro gelar. Abigail, minha mulher, ela havia mexido na Bíblia, coisa que eu nunca tinha permitido, porque era minha Bíblia, era muito particular, e ela também não fazia isso antes. Aquela Bíblia era só minha. Ali eu passava os meus marcadores de textos, cada qual com a sua cor, cada cor me chamava atenção para algo diferente, sem contar bilhetes, anotações minhas. Mas, bem, ela encontrou no meio dessa Bíblia aquela foto linda da Sheila, aquela foto do maiô. Olha, verdade seja dita, a minha Bíblia podia ter tudo isso que citei, menos a foto de uma mulher seminua. Como é que um pastor pode ter no meio da sua Bíblia a foto de uma mulher seminua? Como? Como? A minha mulher perguntou o que significava aquilo. O que eu ia falar? Que desculpa eu podia dar? Falei o que veio na minha mente. Abigail, não é nada que você está pensando, não leve a mal. Foi inocência da coitada da irmã Sheila. É que ela não era evangélica antes, e ela acreditava que o pastor pudesse orar sobre fotos das pessoas. E como não tinha outra foto, coitada, ela me trouxe essa. E eu, na hora, querendo me livrar da foto, eu coloquei assim no meio da Bíblia, esqueci. Eu ia jogar fora, mas eu esqueci. Abigail escutou aquilo de mim. Eu vi quando ela engoliu seco. Depois ainda me devolveu a foto para que eu fizesse com ela o que bem entendesse. E eu, querendo justificar que eu havia falado a verdade, sabe o que eu fiz? Eu rasguei a foto na frente dela. Rasguei, joguei no lixo. Mas mesmo assim, eu vi nos olhos dela que ela não tinha acreditado. E foi a partir daí que, sendo Abigail uma mulher inteligentíssima, sensível, ficou mais ligada em tudo. E aquele Natal de 2013 não foi como os outros natais para minha família. A minha mulher já não confiava mais em mim. A passagem do ano novo para 2014, bem, foi aí que tudo piorou. Foi aí que a bomba explodiu. Era um culto lindo. O templo estava lotado. As luzes suaves, famílias alinhadas nos bancos, o coro afinado cantando: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu amo esse hino. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Era o culto da virada. Aquele momento em que todos se abraçam, choram, se arrependem, renovam promessas diante de Deus. Eu estava no púlpito, um terno azul marinho impecável, a Bíblia aberta no Salmo 65, versículo 11. Diz assim: Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Gordura é proteção, gordura é fofinha.
gordura macia. Que o ano de 2014 seja assim fofinho, macio, proteção de Deus, gordura. Eu falava com a voz emocionada, aveludada, carregada de falsa unção. Meus irmãos, 2013 foi um ano de provações. Quantas manifestações nas ruas, o povo preocupado com a economia do país, mas também foi um ano de vitórias 2013. Que 2014 traga a restauração, que 2014 traga o perdão, amor, meus irmãos, porque sem amor nada somos. E a plateia inteira respondeu: amém, glória, glória, glória a Deus, amém, 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 amém. E ali, na segunda fila, a Sheila, a jovem membro da igreja, ela olhava para mim com os olhos brilhantes, olhos de quem amava e temia ao mesmo tempo. A Sheila vestia um vestido branco simples, mas elegante, um brilho sutil. Ela parecia pronta para um casamento e não para um culto. A minha mulher, a Abigail, estava na lateral do altar cuidando dos preparativos da ceia. Tinha um semblante cansado, mas o olhar firme e sereno. Ela conhecia cada gesto meu e algo dentro dela dizia que havia falsidade em tudo que eu estava falando, em tudo que eu estava pregando. Eu olhava para a Sheila olhava para mim, havia uma cumplicidade. Eu lembrei de uma coisa que ela tinha pedido para mim. A Sheila, lá atrás, lá na minha sala pastoral, ela falou assim: não vai esquecer, eu quero te dar um beijo. Um beijo de feliz ano novo, Felipe. Felipe não vai esquecer. Eu quero te dar um beijo de feliz ano novo. Eu tava pensando, meu Deus, como vai ser esse beijo? Onde vai ser esse beijo? Como é que vai ser esse beijo? Quando eu olhei para o relógio 23h58, eu pedi, por favor, igreja, todos de pé. Vamos dar as mãos, irmãos. Vamos atravessar juntos para o novo ano com o coração limpo, cheio de esperança. Que haja entre nós perdão, reconciliação, verdade. Um silêncio reverente se espalhou. Os ponteiros avançavam, 23h59. A Sheila, eu vi que ela tremia. Ela me olhava, eu olhava para a Sheila, eu imaginava o beijo. Ah, meu Deus do céu, daqui a pouquinho vai ter um beijo entre nós, mas onde vai ser? Eu olhei para o relógio e falei: a hora da contagem regressiva, comigo todos. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Todo mundo se cumprimentando, todo mundo se abraçando. Feliz Ano Novo, feliz Ano Novo, irmão, feliz Ano Novo, irmã. A paz de Jesus, a paz do Senhor. Feliz Ano Novo, glória, glória a Deus por mais um ano. Saúde. A minha mulher veio e me cumprimentou e me deu um beijo na face. Naquela hora, naquela confusão, todo mundo se cumprimentando, eu fui me esgueirando, eu fui saindo pela lateral, eu fui saindo, cumprimentando um, cumprimentando o outro. Tá todo mundo procurando um ao outro. Feliz Ano Novo, feliz 2014. Lá fora, os fogos, aquela festa que a cidade faz na passagem do ano, naquela coisa do grito do Feliz Ano Novo, o pipoco dos fogos. Saí
lateral da igreja. Eu só vi aquele vulto branco passar. Ela estava me seguindo. Ela deixou a menina com alguém. A Sheila. Ela passou. Aquele vulto branco, ela estava de branco. Ela passou, eu vi o vulto. Eu me esgueirei. Eu acho que eu fingi que eu fui ao banheiro, sabe? E ali naquele corredor, no escuro, eu vi o vulto branco chegar. Aqui. Eu fiz um sinal com a mão. Aqui. Ela queria me dar um beijo de feliz ano novo. Vem cá. Eu abracei. Eu senti o corpo da Sheila. Ela sentiu o meu. E a gente começou a se beijar. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Já tava bom, ela podia ir embora. Não, fica um pouquinho mais, fica aqui um pouquinho. É o diabo, fica um pouquinho mais. É o diabo, podia ter ido embora. Fica um pouquinho mais. E quando eu falei, fica um pouquinho mais, que eu abracei de novo, eu vi a Abigail, a minha mulher. Abigail, a minha esposa. Ela nos seguiu. Eu não havia me esgueirado conforme imaginara. E nem ela, nem a Sheila. A Abigail viu um momento, viu um instante em que eu beijava a Sheila. Era beijado por ela. Diabo! Podia ter terminado instantes antes. O diabo! Fica mais um pouquinho! Mais um pouquinho! E o que aconteceu? No capítulo de amanhã, você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu. Amanhã, 9h da manhã, o complemento dessa história espetacular. Eu pregava sobre o céu, mas vivia no deserto. Falava de amor, mas estava tão longe e tão perto da tua voz, Senhor. Eu fui me afastando, e quando percebi já era eu o errado, me enganando. Ela chegou ferida, pedindo abrigo, uma ovelha perdida que eu trouxe comigo. Eu quis ser pastor, mas fui só um homem, e no brilho dos olhos dela esqueci
esqueci o teu nome. Meu coração gritou mais alto que a razão, e o altar criou prisão. Perdão, Senhor, eu perdi o caminho, segui com a ovelha, deixei o teu redil sozinho. Preguei salvação, mas fui quem mais errou. Falei do teu amor e fui quem menos amou. Perdão, Senhor, se ainda há perdão, leva ela contigo e fica com meu coração. Porque eu já não sei mais quem sou. Se um pastor ou só alguém que te abandonou. Os bancos vazios me olham sem piedade, o púlpito grita minha verdade. Da cruz que eu ergui agora me pesa, e o perfume dela ainda reza. Desnorrento apagar esse nome do chão, mas não apaga do meu coração. Perdão, Senhor, eu perdi o caminho, segui com a ovelha, deixei o teu redil sozinho. Preguei salvação, mas fui quem mais errou. Falei do teu amor e fui quem menos amou. Se o amor for pecado, me ensina o que é fé, o que é beijar aquela mulher. Eu senti o que há tanto não sentia. Talvez fosse amor, talvez heresia. Escuta outra vez, se eu não for digno, apaga o que eu fiz, mas não deixa ela cair também, porque se alguém tem que pagar, que seja eu. Amém. Eu era o pastor e ela só uma ovelha, mas no fim, Senhor, quem se perdeu fui eu. Amanhã, às 9 horas da manhã, você não pode perder por nada o que vai acontecer na vida do pastor e a bailarina. Acabou sendo esse o título: o pastor e a bailarina. Imperdível amanhã.